Olá, a indústria do medo profético, como engana milhões sem abrir um versículo. Daniel 11, versículo 40 e 41. Guerra entre a Síria Norte e o Egito Sul no final desta era, no final dos tempos. O anticristo Síria Norte é vitorioso sobre o Egito Sul. E muitos países se levantarão durante as 70 semanas de Daniel, quando o oitavo, ou Império Grego revivido, é formado. Versículo 40 e 41. Quando chegar o tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras como uma inundação e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Está escrito, palavra de Deus. Pois bem, Daniel 11 apresenta um dos cenários mais impressionantes das Escrituras para o tempo do fim. Os versículos que eu acabei de ler aponta para um momento decisivo na história, quando o poder dos impérios gentílicos chegará ao seu desfecho. Só que existe um detalhe que poucos percebem. O que o texto descreve uma série de guerras, alianças e conquistas que culminam na ascensão do personagem mais temido da profecia bíblica, esse tal de Anticristo. Pois bem, segundo essa interpretação, tudo começa quando o chamado Rei do Norte entra em conflito com o Rei do Sul. O resultado é uma campanha militar devastadora, comparada a uma inundação que atravessa nações e derruba governos. Não se trata apenas de uma guerra regional. O que está em jogo é o controle de um império que poderá influenciar, que poderá não. O que está em jogo é o controle, deixa eu reformular, o controle de um império que será regional. E eles dizem que será no mundo inteiro. Mas o aspecto mais surpreendente é a origem desse governante. A profecia sugere que ele surgirá da antiga região da Síria, uma das divisões do antigo Império Grego. Pouco a pouco ele ampliará sua influência, conquistando territórios estratégicos e eliminando rivais até reconstruir algo semelhante ao antigo domínio grego de Alexandre o Grande. No vídeo passado, eu já falei sobre isso. Então, primeiro virão as conquistas, depois a submissão dos demais governantes. E então surgirá uma nova ordem política e militar, liderada por um único homem, esse Anticristo. E a profecia afirma que ele dominará diversas nações, mas seu poder não será ilimitado. Não. Alguns territórios escaparão de suas mãos, demonstrando que, apesar de sua força impressionante, seu governo terá fronteiras estabelecidas pelo próprio plano profético. E outro detalhe intrigante é que, após ele consolidar seu poder, ele romperá um acordo firmado anteriormente com Israel. E esse evento marcará uma das maiores reviravoltas proféticas do período da tribulação e dará início aos acontecimentos mais dramáticos anunciados pelos profetas. Então, seria Daniel 11 uma descrição antecipada do surgimento de um império regional? Estariam os eventos regional, não é mundial. Estariam os eventos geopolíticos do nosso tempo preparando o cenário para o cumprimento dessas profecias? Pois bem, a expressão nova ordem mundial virou a favorita dos profetas do YouTube, do Instagram, do TikTok e o que for.
dos pregadores. Não é? Basta abrir qualquer vídeo sobre profecia e em menos de 2 minutos alguém já está falando de chip na mão ou na testa, governo único mundial, não é mundial, moeda digital global e o anticristo sentado numa cadeira de vidro ou em Bruxelas ou em Genebra, ou em Nova York, ou aonde for, comandando o planeta inteiro com um tablet na mão. É dramático, é cinematográfico, é exatamente o tipo de coisa que faz o algoritmo do YouTube explodir, que enche auditório de conferência profética, que vende livro com capa preta e letras vermelhas, e que Hollywood já transformou em franquia bilionária há décadas, porque ninguém entende melhor do que os estúdios americanos que o medo do fim do mundo, que eles falam fim do mundo, não é fim do mundo, é fim de uma era, é fim dos tempos. Então, como eles dizem, o fim do mundo é o produto mais lucrativo que existe. E enquanto a igreja debate se esse anticristo usa terno ou toga, Hollywood já lançou a sequência, o spin-off, a série derivada, e está desenvolvendo o remake. Tudo isso sem precisar abrir um único versículo de Daniel. E não tem absolutamente nenhuma base bíblica. A teoria dessa nova ordem mundial, que eles falam aí, como império do anticristo, parte de um pressuposto que a Bíblia nunca ensinou, que ele dominará o mundo inteiro de forma simultânea e absoluta. Não! Totalmente contrário, avessa o que a Bíblia ensina. Que todas as nações, sem exceção, Brasil, Austrália, todos, sem exceção, estarão sob o controle direto desse anticristo. Que não haverá resistência, não haverá fronteiras, não haverá nada fora do seu alcance, que haverá paz. Eles também dizem isso. Só que Daniel 11 destrói essa ideia versículo por versículo, eles não leem. Então Daniel 11:44 diz que: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Olha só, novos adversários no Norte e no Leste, no meio da semana, na metade da tribulação, depois de ele ter conquistado e tomado o controle dos 10 reinos da Roma restaurada. Ele os conquista nos últimos 3 anos e meio e os traz para a Palestina para destruir Israel, como havia intencionado no meio da semana, quando quebrou a aliança com eles e estabeleceu seu tabernáculo no glorioso monte. Veja só. Então, esse versículo que acabamos de ler afirma que notícias do Oriente e do Norte perturbam esse anticristo e o enchem de raiva, de furor. Se esse anticristo controla o mundo inteiro, segundo eles, de onde vêm essas notícias perturbadoras? Quem está no Oriente e no Norte que consegue incomodar o Senhor absoluto do planeta, segundo eles? A resposta é simples. Há nações que não estão sob seu domínio. Há forças que resistem. Há conflitos que ele ainda não resolveu. Então, Daniel 11, versículo 41, que nós lemos, menciona 3 territórios que escaparão das suas mãos: Amon, Moabe e Edom, que é a atual Jordânia. Farão fronteira com seu império e ainda assim permanecerão fora do seu alcance, fora do seu controle. Um governante de nova ordem mundial que não consegue controlar o país vizinho, como aqui onde eu estou, em Paraíba, enquanto a Jordânia é Jamapará, ele não consegue. É uma contradição que a teoria ignora convenientemente. Tomem tento e presta atenção ao que eu irei falar e você pode se informar. Existe uma indústria inteira construída sobre a ignorância bíblica dos outros. E ensinar que é bom, nada, só quer dinheiro e tocar terror. Aliás, como vão explicar e ensinar se não sabe? Que eles vivem repetindo o que o outro fala. Funciona assim. Você pega um versículo, ignora o contexto,
adiciona manchete de jornal, mistura com teoria da conspiração, grava sentado numa cadeira de couro com uma Bíblia na mão, na mesa e na mão, que claramente não foi aberta naquele dia, e nunca talvez, né? E publica. Então o tal algoritmo do YouTube e de outros agradece. Vejam bem, entendam de uma vez por todas. O ser humano tem uma tendência fascinante e autodestrutiva de consumir bobagem. Como exemplo, futebol, Copa do Imundo que está acontecendo aí. E etc. Não é só isso. Então deixem-me abrir um parênteses aqui que poucos têm coragem de abrir. O futebol. Esse assunto que paralisa o país inteiro. Onde você vai tem um doido comentando sobre isso. O Brasil inteiro para a produção de trabalho, com os patrões liberando para ir para casa para ver, que move multidões para estádios com uma devoção que muitos cristãos nunca demonstraram numa reunião de oração. Durante um período da minha vida, frequentei o Maracanã. Ia, acreditando no espetáculo. Como a maioria das pessoas aí. Estou contando um testemunho. Então, eu consumi o produto, sem questionar quem estava nos bastidores controlando a máquina. Só prestigiando, só de estar naquele local. Então Deus, no tempo dele, colocou no meu caminho pessoas que estiveram dentro desse sistema. Entre elas, um médico que foi vice-presidente do Botafogo. Onde, em algum momento, entre as décadas de 70 e 90, esse homem que se viu de dentro, que estava lá dentro, viu de dentro o que o torcedor jamais vê nas arquibancadas e na tela da TV. E ele foi direto conosco. Quem controlava os resultados do futebol era a contravenção, os bicheiros. Não como rumor de botequim, não como teoria da conspiração de torcedor revoltado com o resultado do jogo, como realidade operacional de um sistema que nunca foi sobre esporte e competição. Não era só o futebol que ele falava. As corridas de cavalo funcionavam dentro da mesma lógica. O mesmo dinheiro, as mesmas mãos, os mesmos interesses controlando o que o público via como competição. Só que hoje o mecanismo evoluiu. E ele citou vários nomes, que agora eu não me recordo, que fazia parte disso. E hoje o mecanismo evoluiu, mudou. Ficou mais sofisticado, mais invisível, mais difícil de rastrear. Hoje o futebol é lavanderia. Laranjas, transferências milionárias de jogadores que nunca jogam, que são as merda. Contratos que não fazem sentido econômico para ninguém que pensa com clareza. Clubes comprados por fundos obscuros de países que descobriram que o esporte é o melhor veículo de lavagem de imagem de dinheiro que o século XXI oferece. E não é como se faltassem exemplos concretos para provar o que aquele médico disse. Vou citar dois exemplos. Pablo Escobar não precisava de teoria da conspiração. Ele era a conspiração. O maior traficante das Américas, responsável por um cartel que movimentava mais dinheiro do que o PIB de vários países juntos, simplesmente comprou um time inteiro do Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. Não disfarçou. Não usou o laranja sofisticado. Ele comprou abertamente. Porque quando você tem dinheiro demais para esconder e poder demais para ser questionado, o futebol é o veículo perfeito. Afinal, é o esporte que mais movimenta. Estádio cheio toda semana. Isso é em todo mundo. Milhões entrando e saindo com dinheiro vivo. Contratos de jogadores que ninguém audita com seriedade. Patrocinadores que aparecem e desaparecem sem explicação.
Então veio aquela partida. Vocês podem pesquisar no YouTube aí. Atlético Nacional de Medellín contra o Vasco da Gama. Um jogo que deveria ser futebol e virou símbolo de tudo que acontece nos bastidores quando o dinheiro sujo encontra arbitragem incomprável. O árbitro, ou o juiz, como eles falam, por ameaça ou por compra, ameaça de morte ou por compra. E há quem diga que a diferença entre os dois muitas vezes é apenas o preço. Conduziu a partida de uma forma que o Vasco foi roubado em campo de maneira tão escancarada que até quem não entendia de futebol percebeu. E o famoso presidente do Vasco, Eurico Miranda, não ficou quieto. Procurem o que aconteceu. Pesquise. Procure a reação dele dentro de campo naquele dia. Porque o que ele fez não foi apenas a explosão de um dirigente. Foi a reação de alguém que estava vendo com os próprios olhos o que aquele médico vice-presidente de clube descreveu nos bastidores. O futebol sendo usado como palco para interesses que nunca tiveram nada a ver com o esférico, como diz em Portugal, o esférico, com a bola. Escobar foi assassinado em 93. O Atlético Nacional continuou. Eu acho que continua ainda, não sei. Não perco meu tempo mais com isso. O dinheiro encontrou outros donos. Os mecanismos continuam funcionando com outros nomes, outros cartéis, outras jurisdições, outros fundos soberanos de países que descobriram que comprar clubes, por exemplo, europeus, é mais eficiente que qualquer esquema de lavagem tradicional. O futebol mudou de endereço, não mudou de natureza. E por falar em Copa do Imundo, mais um exemplo que eu vou citar. Vamos raciocinar a Copa de 98. França contra Brasil, final. O jogo que deveria ser o coroamento de uma geração no auge. Naquele momento, o melhor jogador, né? Um atacante que havia destruído qualquer defesa, que encontrou pelo caminho durante todo o torneio. Passava o cerol, tocava terror. E então aconteceu algo que até hoje ninguém explicou de forma satisfatória. O referido jogador passou mal, teve uma convulsão no hotel. Segundo relatos de companheiros dele que estavam próximos. Uma crise convulsiva que assustou a delegação inteira horas antes da partida. Delegação inteira, assustou. Horas antes da partida mais importante do ano. O protocolo médico mais básico do mundo diz o que fazer nessa situação. E o que? Retirar o atleta, escalar o substituto, protege o jogador. Isso foi feito? Mas não foi isso que aconteceu. Aquele jogador entrou em campo. A escalação foi divulgada sem ele. Depois foi divulgada novamente com ele. Eu lembro disso até hoje. Uma confusão que nunca foi explicado com clareza. Uma sequência de eventos que não faz sentido médico, esportivo, tampouco administrativo para ninguém que para 30 segundos para pensar. E o Brasil perdeu por 3-0. Com este jogador em campo, com o melhor jogador do mundo naquele momento em campo, num desempenho que não parecia o dele, que não parecia o do time, que não parecia nada do que aquela seleção havia mostrado durante todo o torneio. Não é? Que afinal de contas, aqueles é infinitamente menor que essas porcarias que estão aí hoje. E olha que eu nem acompanho. Então a versão oficial diz que ele passou mal, mas quis jogar.
que os médicos avaliaram e liberaram, que a decisão foi dele. Dele? Não seria um dos médicos? Mas se um jogador tem uma convulsão horas antes de uma final de Copa do Imundo, nenhum médico sério libera para jogar. Nenhuma comissão técnica responsável escala esse jogador. Nenhum protocolo de saúde permite isso, a menos que a decisão não tenha sido médica. A menos que a decisão não tenha sido nem da comissão técnica. Lembrem do que aquele médico vice-presidente relatou para nós. Lembrem do que Pablo Escobar fez com o futebol. Lembrem do árbitro daquele jogo do Vasco contra o Atlético Nacional. Eu estou citando alguns, tá? Eu estou citando alguns. E então olhem para a final dessa Copa do Imundo de 98 com esses mesmos olhos. O que estava em jogo naquela noite lá no Otanistão, na França, não era apenas uma taça. Era dinheiro, mercado. Era a maior audiência televisiva do planeta naquele momento. Era contrato de patrocínio, era direito de transmissão, era interesse de quem nunca aparece na foto, mas sempre está na sala onde as decisões reais são tomadas. É nos bastidores que as coisas acontecem. O jogador em questão chorou no vestiário depois da derrota. Essa parte todo mundo viu. O que aconteceu antes do jogo, nos corredores, nas ligações telefônicas, nas conversas que nunca foram gravadas, essa parte ninguém viu. Ninguém viu. Lembre-se, observe os bastidores em tudo. É os bastidores que é a verdade. E talvez seja exatamente isso que alguns queriam. Então o torcedor continua acordando de madrugada, pintando o rosto, comprando camisa, desenhando e pintando meio fio e acreditando que o que está assistindo é uma competição decidida dentro das 4 linhas. Só que o espetáculo precisa que você acredite nisso. Ele precisa. Eu estou relatando bastidores. E ele terminou com uma frase que ficou gravada. Olha o que ele disse. Nunca houve competição real. Copa do Mundo, Olimpíadas, os grandes eventos que o mundo para assistir. São instrumentos. São meios de movimentar dinheiro, de lavar fortunas, de gerar contratos bilionários às custas de quem ele chamou, sem cerimônia, de trouxas. Frases dele. Os trouxas somos nós. Eu era. Só que eu acordei, graças a Deus. Os trouxas somos nós. Aqueles que consumiu como eu e aqueles que ainda continuam nesta ilusão. Os que compram ingresso. Hoje é aposta no placar. Tudo isso. Os que compram ingresso. Os que acordam de madrugada para assistir, os que vestem a camisa e pintam o rosto e acreditam piamente que aquilo que estão vendo é uma competição decidida dentro de 4 linhas. Não é? Não estou dizendo que cada jogo é manipulação em cada detalhe. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que esse homem disse. Um homem que esteve dentro, que viu os números, que conheceu os personagens, que citou nomes, que participou das conversas que nunca chegam ao noticiário esportivo. O espetáculo é real. A emoção é real. Gente que chora, infarta, briga, xinga. Mas quem controla o resultado final nunca foi o técnico nem o jogador. Até porque não tem mais jogador bom, como era outrora. Quando não tinha isso, tinha apenas 2. Aí que ainda jogam bola, só 2. Agora o resto,
Qualquer peladeiro aí é melhor do que esses que estão aí. E enquanto o Brasil para discutir escalação, fazer aposta, os bastidores continuam funcionando exatamente como sempre funcionaram. Então, eu concluo este adendo, tá? Então vamos continuar o texto que é importante. Só parei para explicar. Pesquisem. Muito bem, vejam bem. E entendam de uma vez por todas, o ser humano tem uma tendência fascinante e autodestrutiva de consumir bobagem, como eu disse, futebol e outras perdas de tempo, e com a mesma seriedade com que deveria consumir verdade. E os psicólogos chamam isso de viés de confirmação. A inclinação natural da mente humana de aceitar como verdade absoluta qualquer informação que confirme o que ela já quer acreditar. Independente de evidência, de provas, de lógica. Se eu trouxer as provas que eu tenho, que vocês não vão acreditar. Um exemplo, arquivos Epstein. Eu já vi alguns. Dá nojo. Então, independente de evidência, de lógica, de prova, ou de quanto o versículo seguinte contradiz tudo que esse pregador ou esses doidos aí dizem, acabou de dizer, o que explica por que um vídeo com thumbnail de chamas e letra vermelha gritando nova ordem mundial confirmada acumula milhões de visualizações, enquanto um estudo sério e honesto de Daniel 11 mal chega. Eu nem sei. Mal chega. Porque o cérebro humano não foi projetado para buscar a verdade. O cérebro humano foi projetado para buscar conforto. E nada é mais confortável do que uma teoria que faz você se sentir especial por saber que os outros não sabem. Mesmo que o que você saiba seja absolutamente inventado. Pesquise tudo o que eu falo. Se informe. A conta bancária deles agradece. E o trabalho de verdade é aquele que exige sentar, estudar, comparar passagens com passagem, aprender grego, o básico ali para você entender, hebraico, né? Língua portuguesa como verbos, eles não sabem diferenciar verbos. Quer ver um exemplo? Verbo repudiar, divorciar e separar, eles não sabem. Figuras de linguagem, eles não sabem. Para interpretar Apocalipse e Daniel, eles não sabem. Concordância nominal e verbal, pronome, etc., eles não sabem. Consultar a história antiga, esse fica para quem não tem canal para monetizar. Os sensacionalistas proféticos descobriram que é muito mais lucrativo inventar do que estudar. Agora a onda agora é extraterrestre. É muito mais fácil falar de nova ordem mundial, extraterrestre, chip na mão e o governo único mundial do que abrir Daniel 11 e ler o que está escrito. Porque o que está escrito exige trabalho, exige estudo, exige dedicação, exige honestidade. Exige a disposição de dizer, eu estava errado quando a Bíblia contradiz o que você pregou durante anos. E Daniel 11:41 contradiz tudo que eles vendem. O versículo é direto e devastador para a teoria da nova ordem mundial. 3 territórios escaparão das mãos desse anticristo: Amon, Moabe e Edom, que hoje formam a Jordânia moderna, como eu já disse. Farão fronteira com o império mais poderoso que o mundo já viu e ainda assim permanecerão fora do seu alcance. Não porque tenham um exército superior, não porque tenham uma aliança secreta, mas porque Deus estabeleceu um limite que esse anticristo não poderá cruzar, preservando esse território como refúgio para o remanescente de Israel durante a grande tribulação. Então, agora, pense na contradição que isso cria para quem prega nova ordem mundial.
O Senhor absoluto do planeta, o governante que controla cada chip, cada transação bancária, cada câmera de vigilância, cada governo do mundo, não consegue controlar a Jordânia, colado, país vizinho, é comparar nem Paraíba com Jamapará, o território que faz fronteira direta com o seu império. Esse detalhe inconveniente nunca aparece nos vídeos de 3 horas sobre nova ordem mundial, porque destruiria o argumento em 30 segundos. Mas eles não leram até Daniel 11:41. Ou leram e preferiram ignorar, ou não entenderam nada por não estudar e falar para aqueles que tampouco querem estudar. Porque esse versículo não gera visualização. Não vende curso, não enche conferência e não paga boleto, não compra viagem, carros, casa. Então é muito mais rentável ficar dia e noite diante de uma câmera inventando conexões entre o Fórum Econômico Mundial, Lua Vermelha e o número 666 do que estudar a geografia do Oriente Médio no século segundo antes de Cristo, para entender por que a Jordânia escapa e a Líbia não. A Líbia já é no norte da África. Porque isso tudo dá trabalho, meu amigo. Isso tudo precisa de tempo. Eu estou com meu tablet aqui fazendo esboço para um próximo vídeo sobre o milênio. 46 páginas de esboço e estou relendo. Então o estudo precisa de tempo. Eles gastam com porcarias na TV como futebol. Trabalho não combina com quem descobriu que a ignorância alheia é fonte de renda. E enquanto eles faturam, Daniel 11:41 continua lá. Quieto, preciso, esperando por alguém corajoso, com culhões, disposto a ler e explicar. Daniel 11:40 mostra o rei do sul, o Egito, se movendo contra ele, contra esse anticristo, antes de ser conquistado. Então, se esse anticristo já comanda a nova ordem mundial, por que o Egito ainda tem autonomia suficiente para iniciar um conflito militar contra ele? Então, Apocalipse 16:12 fala nos reis do Oriente que atravessam o rio Eufrates para a batalha do Armagedon. Reis, plural. Mais de um, com exércitos próprios, vindo de regiões que aparentemente mantiveram soberania suficiente para mobilizar forças militares independentes. O quadro que a Bíblia pinta não é o de um governante global, sentado no centro do poder mundial, gerenciando tudo por meio de um sistema único e totalizante. O quadro real que a Bíblia pinta é o de um conquistador regional, extremamente poderoso, surgido da Síria, que domina o território do Império Grego revivido e da Roma restaurada, que controla o Mediterrâneo, o norte da África, o Oriente Médio, Europa e Israel, mas que ainda enfrenta a resistência de potências orientais e setentrionais, que não se curvaram completamente ao seu poder. Trata-se de um império imenso. É um poder sem precedentes na história moderna. Isso a Bíblia relata. Mas não é uma nova ordem mundial no sentido que esses teóricos aí e os pregadores e esses youtubers sensacionalistas vendem. E a diferença importa. A diferença importa. Porque quando você substitui o que a Bíblia diz pelo que soa mais dramático, você não está ensinando profecia. Você está escrevendo roteiro de ficção científica com versículos espalhados como decoração. A Bíblia já é suficientemente impressionante sem que ninguém precise inventar o que ela não disse.
Então esse anticristo não precisa de chip ou marca, o código de barra, que eles falam, de moeda digital, nem de sede nas Nações Unidas para ser o personagem mais aterrorizante que a profecia bíblica descreve. Ele precisa apenas cumprir o que Daniel escreveu. E isso, amigos e amigas, por si só já é perturbador o suficiente. Muito bem. A profecia bíblica não precisa de manchetes para ser relevante. Mas quando as manchetes começam a soar como páginas de Daniel, vale a pena parar e prestar atenção. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje não é instabilidade passageira. Não é. Então, não trata-se de mais um ciclo de tensão regional que vai se resolver numa mesa de negociações em Genebra. O que está acontecendo é uma reconfiguração de poder que não tem paralelo desde a queda do Império Romano. E quem conhece Daniel sabe que reconfigurações assim não acontecem por acaso. Agora, hoje, então, nós temos a Turquia está emergindo, não como coadjuvante, mas como protagonista militar com drones que mudaram a lógica da guerra moderna. Com influência que se estende da Líbia à Síria, do Azerbaijão à Somália, com um líder que fala abertamente em restaurar a grandeza e que olha para o mapa com apetite que Ankara, na Turquia, Ankara, capital da Turquia, não demonstrava desde os dias do Império Otomano. O território turco é exatamente o que a Bíblia chama de uma das 4 divisões do antigo Império Grego de Alexandre o Grande. O Irã está consolidando. Deu uma coça no americano e lá em Israel. Prox após prox, milícia após milícia, o Irã construiu uma cadeia de influência que vai do Iêmen ao Líbano, passando pelo Iraque e pela Síria. Está mais próximo da bomba nuclear, que não vai ter guerra nuclear, não vai existir isso. Então ele está mais próximo dessa bomba nuclear do que em qualquer outro momento da história. E está fazendo isso enquanto o mundo ocidental debate sanções e negocia acordos que nunca se sustentam, só para ganhar tempo. Acordos assinados a lápis. O território iraniano é o que Daniel chamava de Oriente. A direção para onde o chifre pequeno cresceu. Israel está sendo testado como nunca antes. Com um maluco como primeiro-ministro que nem israelense é, ele é polonês. Não apenas militarmente, mas existencialmente. A questão não é mais se haverá uma próxima guerra, mas quando, em qual frente, contra quantos inimigos simultaneamente. E no centro de tudo isso está Jerusalém, a cidade que Zacarias disse que se tornaria um cálice de tremor para todos os povos ao redor. A chamada OTAN, ou NATO, está se fragmentando. Está virando poeira. O que parecia uma aliança monolítica e inabalável está mostrando rachaduras que nenhum comunicado oficial consegue esconder. Primeiros ministros sobem e caem. Membros que questionam compromissos. Líderes que negociam bilateralmente uma Europa que percebe que não pode depender eternamente de Washington. O Império Romano também pareceu inabalável até o momento em que não era mais. Caiu. China, Rússia, Índia estão acelerando. Estão com o pé no acelerador. Um mundo que foi unipolar por 3 décadas
com domínio absoluto dos Estados Unidos, está se tornando multipolar numa velocidade que analistas sérios previram, mas que poucos imaginavam ser tão vindo muito rápido, mais rápido do que eu imaginei. Blocos se formando, alianças se redesenhando, o dólar sendo desafiado como moeda de reserva pela primeira vez em 80 anos. E no meio de tudo isso, a política externa americana navega num tabuleiro que mudou as regras enquanto o jogo estava em andamento. Isso não é especulação geopolítica. Isso é o mundo se reorganizando, principalmente aquela região. E Daniel assistiu a algo parecido acontecer antes. Babilônia pareceu eterna até uma noite em que seu rei festejava e um exército persa atravessou o rio. A Pérsia pareceu invencível até que um jovem macedônio cruzou o Helesponto, com fúria de quem tem uma dívida de 144 anos para cobrar. Roma pareceu imortal até que as fronteiras começaram a ceder por dentro antes de cederem por fora. Os impérios não caem do dia para a noite. Eles racham primeiro. E as rachaduras que estamos vendo hoje no Oriente Médio, na OTAN, nos Estados Unidos, no sistema financeiro e nas alianças que pareciam permanentes, não são anomalias, são sintomas. Dores de parto, vamos dizer assim. A Bíblia não usa o termo nova ordem mundial, mas descreve com precisão cirúrgica o tipo de reconfiguração que precede o surgimento do personagem que Daniel chamou de Rei do Norte. Então, nós estamos assistindo pouco a pouco o mapa sendo reescrito. E o povo perdendo tempo com Copa do Imundo. E alguém já descreveu o resultado final há mais de 2000 anos. Então, meus amigos, eu concluo este vídeo dizendo que não é o fim do assunto. Então, o que eu apresentei aqui não é opinião, não é especulação. É o resultado de seguir a Bíblia onde ela leva. É como você pegar um GPS e viajar para uma cidade que você não conhece. Você liga o GPS e vai seguir a orientação do GPS. Então, eu estou seguindo a orientação da Bíblia, sem adicionar o que não está escrito e sem remover o que é inconveniente. Daniel 11:41 existe. E enquanto existir, a teoria da chamada nova ordem mundial não tem onde se sustentar biblicamente. Esse anticristo não precisa de chip, código de barra, moeda digital, nem sede na ONU para ser o personagem mais aterrorizante que a profecia bíblica descreve. Ele só precisa apenas cumprir o que Daniel escreveu. E isso, por si só, já é perturbador o suficiente. Estude, leia o texto, questione o que houve, pesquise o que eu estou dizendo, que tudo. Porque a verdade não precisa de thumbnail, de tags, de hashtags, né? De chamas para ser relevante. Ele precisa apenas de alguém disposto a abrir o livro e ler até o versículo seguinte. A indústria do medo profético como engana milhões sem abrir um versículo. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado e até um próximo estudo. Valeu!